E aí, lendo aqui a sua pequena introdução, tá? Já vou com os 2 pés no peito, tipo um ninja. Ok. Como que foi essa parada de começar a trabalhar com 13 anos? 13 anos a criança não deveria estar na escola, dona Luciana? Salve, salve, fazedoras e fazedores! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Sou o Giba, tá no ar o podcast Fazedores. Hoje temos muitas coisas novas rolando aqui, vou compartilhar com vocês. A primeira delas é que a gente trouxe um logo das mulheres, porque a gente sempre mostra aqui fazedores, fazedores, fazedores. E aí, aqui os dindos providenciaram a fazedoras, né, gente? Porque sempre compartilho com vocês, né? Falar, todo mundo fala, o que importa mesmo é a atitude. Então a gente foca na inclusão, foca na equidade, foca na diversidade. E aqui estamos estreando hoje o nosso logo feminino em homenagem às mulheres fazedoras. Você que está aí nos acompanhando do Spotify, de algum player de música, está nos acompanhando no YouTube. Então quem está no YouTube, não deixa de clicar no sininho, se inscreve no canal, senão você vai reclamar que o conteúdo não chegou em você. Toda segunda-feira, 7 horas, tem episódio novo, tem história nova para contar. E é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber sempre. E nos players de música, é só você colocar um seguir lá também. Toda hora vai chegar para você, bonitinho, maravilhoso, como sempre deve chegar. Hoje tem uma parada muito louca aqui. A minha convidada é amiga há mais ou menos 22 anos. A gente se conhece há muito tempo. Tivemos conversas loucas nesse decorrer desses 21 anos, sempre em microencontros, em micromomentos. Hoje vai ser o tempo que a gente vai mais conversar. Talvez esse episódio seja um, talvez sejam 2. Eu falo muito, ela fala mais que eu. Vamos ver como é que essa história vai acabar, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Eu vou falar um pouquinho aqui da minha convidada. Ela se chama Luciana Correia, eu a chamo de Luli. Ela nasceu em São Paulo, começou a trabalhar aos 13 anos de idade, quando seu pai faleceu. Ela é feminista, casado com o Roland. Grande abraço, meu amigo Roland. Há 10 anos e mora nos Estados Unidos há 12 anos. Luli é influencer digital, palestrante, mãe, publicitária, empresária, idealizadora da rede de apoio Laços da Fertilidade, Laços da Ovo-Doação, ativista da preservação da fertilidade e da doação e recepção de gametas. Ela também é embaixadora da Abraf Brasil, que é a Associação Brasileira de Fertilidade. A Lulis foi mãe aos 45 anos, através da fertilização in vitro, com doação de óvulos de outra mulher. Ser mãe da Gabriela e da Isabela por ovo doação mostrou o seu propósito: levar informação, trazer acolhimento e direcionamento para a jornada do paciente dentro da reprodução humana assistida no Brasil. O Instagram dessa fera é Laços da Fertilidade. Tá aí na tela para todo mundo seguir. Vamos falar com a Luciana. Minha amiga, e aí? Bem-vinda. Obrigada, Giba. Obrigada. Que introdução, hein? Pois é, Me emocionei. tava aqui surpreso com esse histórico todo que eu não conhecia nem 1% dele. Poxa vida, você me conhece antes disso, né? Muito Pois antes é. disso. Mas primeiro, muito obrigada pela oportunidade de poder falar sobre a minha história, um pouquinho sobre mim. E esse novo caminho, né, que a gente vai desbravar aí nesse tempinho que a gente tem nesse podcast, ou 1 ou 2, né? Vamos ver o que vai dar. Hoje vai ser como a vida, né? É dinâmica, né? Exatamente. Às vezes as coisas não são como a gente quer, nem como a gente não quer. As coisas não perguntam, as coisas acontecem. Então, a gente vai tocar aqui, tomando a nossa aguinha e vamos vendo aonde vai parar. O propósito aqui do podcast Fazedores e Fazedoras, Lu, é a gente falar um pouquinho sobre a história das pessoas, sobre família, educação, pai, mãe, escola, um pouquinho também sobre empreendedorismo, sonho, propósito, empreendedorismo social, enfim. E aí, lendo aqui a sua pequena introdução, tá? Já vou com os 2 pés no peito, tipo um ninja. Ok. Como que foi essa parada de começar a trabalhar com 13 anos? 13 anos a criança não deveria estar na escola, dona Luciana? Pois é. Mas você imagina que em 1986, eu com 13 anos, nós éramos em 7 filhos, 7 irmãos, né, comigo. Minha mãe tinha 42 anos e meu pai 49 anos. E meu pai faleceu
de derrame cerebral aos 49 anos. Com 49 anos, bem novo, né? Bem novo. Minha mãe com 7 filhos, minha mãe nunca tinha trabalhado, né? A gente não tinha casa própria, né? E aí nós nos vimos, né? Não só eu, né? Todos os meus irmãos, a minha irmã caçula tinha 10 anos, menos ela, todos os outros começaram a trabalhar, fora os que já estavam trabalhando, para ajudar minha mãe. Então a gente, como pagava aluguel, essas coisas, a gente trabalhava, dava toda a grana para minha mãe conseguir fazer alguma coisa. Então é uma parte da minha história que poucos sabem, que poucos momentos eu tive a oportunidade de falar, e que eu tenho muito orgulho disso, Giba, porque minha mãe me deu, não só para mim, né, para minha família, para meus irmãos, o necessário, que era a comida e amor, né? Então eu não estudei em escola particular, faculdade a gente fez o que tinha condições, eu comecei uma faculdade e terminei porque eu não tinha grana para continuar, então a gente foi à luta, né? Eu e todos os meus irmãos. Então essa é a razão que eu comecei a trabalhar super cedo. Então eu tive que começar a escola que eu estava, né, que era durante o dia, joguei para a noite, trabalhar o dia inteiro e começar a vida maluca aí, pegando ônibus para ir para a escola, para poder ser alguém. Outro dia, Lu, a gente estava entrevistando o Paulo, e também foi uma história bem bacana, e ele falou que ele começou a trabalhar com 8 anos, né? A gente ficou tentando entender o como, né? E aí ele vendia sacolé, né? Aqueles picolézinhos em saquinhos, enfim. Que tipo de atividade que você fazia com 13 anos? Era o quê, assim? Como é que era? Tenta explicar. Recepcionista. Na verdade, eu comecei a trabalhar junto com a minha irmã, a Yara. A Yara já estava trabalhando numa empresa de retífica de motores diesel, para você ter uma ideia. E aí, minhas irmãs mais velhas começaram a tentar encaixar a gente onde dava até para ter um cuidado até. E aí eu era recepcionista, né? Ajudava com arquivo, essas coisas assim. Sim. E ganhava uma graninha, e essa graninha ajudava, obviamente, a minha mãe. Na época eu só tinha uma irmã casada, a irmã mais velha. E aí eu trabalhava como recepcionista, e daí fui crescendo, né? Fiquei bastante tempo com essa minha irmã. Nessa empresa que era de retífica de motores. De retífica de motores. Como Recepa. Como Recepa. Que legal. E aí arquivava as coisas, né? Era aquela coisa das pessoas brincarem, ó, pega... vai comprar uma bala de pó de café, sabe? Eu tinha mimeógrafo na época, sabe? Aquela coisa toda. Pega um carbono redondo para fazer uma circular. Exato, coisas que hoje a galera nem sabe o que é, né? Aquelas tirações de sarro e tudo bem. Mas foi uma época muito gostosa, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço, sabe? Obviamente não por ter perdido meu pai, mas por toda a bagagem que eu tive tão cedo. Com 18 anos eu já era gerente, né? Com 20 anos eu já gerenciava pessoas. E aí vem todo um momento meu profissional que foi muito difícil, né? Eu tenho hoje uma fala que é o fura-bolha, todo mundo gosta, né? Mas foi muito difícil furar essa bolha das pessoas entenderem como uma mulher tão jovem já assumia um cargo de gerência, né? Quebrando preconceito mesmo, de sentar numa mesa de reunião, porque aí eu já estava migrando para uma área mais de material elétrico. E aí as pessoas falavam que, cadê o cara que vai tocar essa reunião? Tinham 8 caras lá, e eu falava, esse cara sou eu. Você falou, né, furar a bolha das pessoas, e aqui a gente não tem dó, tá? A gente põe o dedo na ferida. Você está falando furar a bolha do machismo. Do machismo. Porque para os homens era, e ainda é, inconcebível ter uma mulher liderando, especialmente na área de vendas, né? Exato. E especialmente que eu estava lidando com engenheiros, né, com material elétrico. Né? Então, naquela época, você tinha, né, algumas engenheiras e tal, mas eu passei por toda essa, né, passei por uma retífica de motores diesel, depois trabalhei numa empresa de transportes, né, de entrega, e depois fui para material elétrico, e assim foi indo, né, até que eu comecei a fazer eu gerenciava os distribuidores de material elétrico, né, para uma área do interior de São Paulo. Então, minha vida sempre foi em São Paulo, nasci em São Paulo, né, meus pais são da Paraíba, e 2 das minhas irmãs nasceram lá, o resto tudo em São Paulo. O resto são mais 5. Eu ia perguntar isso. Quantos são no total, os irmãos? Nós somos em 7. Na verdade, éramos em 9. Aí 2 irmãos eu não conheci, que minha mãe perdeu logo que nasceu. A minha irmã mais velha faleceu ano passado. Então somos em 7, né? 5 mulheres e 2 homens. Aí eu sou gêmea, minha mãe teve 2 vezes gêmeas. Você é gêmea? Uhum. Olha isso. Esse é o podcast mais revelador do mundo. Toda vez que a gente grava, sai uma coisa que ninguém sabia. A gente é amigo há 21 anos.
Hoje eu tô descobrindo que você tem uma gêmea. Gente, Menino, o Luciano. que legal. Luciano. É. Luciano, muito bacana, muito É isso bacana. aí. E aí, para a galera entender, para eu entender também, Lu, eu te conheci, você já era uma líder, você tinha uma personalidade forte, tem ainda, né? Enfim, cada vez mais. Fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, era bastante ativa, era bastante inovadora, enfim. Em que momento aí desse crescimento você detectou essa sua capacidade de liderança? Para mim é nata, né? Desde que eu te conheço, você é desse jeito, mas em que momento você se viu como uma executiva, uma líder ali, a pessoa que gerencia, que vai atrás do resultado, gerencia conflito, né? Enfim, gerenciar pessoas não é algo fácil, né? Como é que foi essa descoberta dessa sua habilidade? Cara, eu nunca parei para pensar nisso. Em que momento foi isso? Tô Porque falando que eu esse me lugar, vejo. as perguntas, essa água que eu não na sei o que tem aqui. verdade, na verdade, eu sempre me vi assim, né? Não sei se pelo fato de ter que ajudar minha mãe com as minhas irmãs, com a minha irmã menor, desde cedo. Então eu sempre tive essa coisa de liderar pessoas, né? Eu sempre tive o discurso de que eu nunca fiz nada sozinha. Né? Eu sempre precisei de alguém, então eu acredito que as pessoas, quando elas são bem lideradas e quando você vai junto, né, o resultado sempre é positivo. Então eu sempre gostei disso, né, de colocar a mão na massa, eu nunca tive essa coisa de que, eu faço, não, a gente sempre faz junto, né? Então, e isso sempre foi, por exemplo, eu casei e me separei com 30 anos e aí resolvi voltar à faculdade, tá? Que eu ainda não tinha terminado, a primeira, porque eu não tinha grana e tal. E aí eu falei, putz, tinha namorado muito tempo. E aí eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa da minha vida, eu acho que eu volto para esse relacionamento pela comodidade, né? Sim, assim, zona de conforto, zona de conforto e tal. E eu falei, cara, eu vou prestar vestibular de novo para ver se eu faço a faculdade, porque agora eu tô bem. E faço a faculdade de novo, mas não vou contar para ninguém, porque eu já estava me sentindo tão horrível, né? Que eu não era tudo aquilo, aquela coisa toda. Eu falei, bom, se eu não passar, eu não conto para ninguém. Se eu passar, eu conto para todo mundo. Então, eu passei, contei para todo mundo. Tá e certo. aí, neste momento, eu estava com 32 anos. As pessoas da faculdade, da universidade, tinham tudo 18, 19 anos, né? Então, as minhas amizades são mais jovens mesmo hoje, porque foi um marco, né? Uma chave que eu virei ali naquele momento na minha vida. E eu era representante de sala, porque as pessoas falavam, Lu, o professor não ouve a gente, mas ele te ouve, você tem uma fala muito responsável, né? Claro, né? Era a tiazona da vez, né? E eu gostava daquilo. Então, assim, as meninas não conseguiam alguma coisa como professor, eu conseguia. Então, isso é uma coisa muito de mim, sabe? De querer abraçar todo mundo, de ajudar, de acolher, sempre veio. Então, não sei te dizer em que momento, assim, eu sou assim com a minha família, sou assim com os meus sobrinhos, né? É uma coisa minha. Né? Quando eu vejo, eu já estou envolvida, liderando, pegando, fazendo. Agora eu tive, por exemplo, uma palestra em Porto Alegre com a universidade e as meninas da Liga, tudo com 23 anos, falaram, putz, como que a gente vai fazer isso? Eu falo, não, manda para mim que eu vou fazer tudo. Aí cheguei lá, estava todo mundo, você é o máximo. Você fez isso, as pessoas não fazem isso. Então eu não tenho essa relação de... Sim. Tem isso que rola com muita gente, né? Quando a gente tem essas situações nas famílias, nas casas, enfim. E desde muito cedo a gente precisa assumir alguns papéis de adulto, né? Enfim, acaba que você não se dá conta, mas você já está liderando ali, né? Porque, Exato. de novo, né? Com 13 anos, o normal é você estar na escola, tá brincando, enfim, tá começando ali sua pré-adolescência e de repente você se vê trabalhando. Quando passam lá, deu 10 anos disso, né? Você está com 23, você é jovem pra caramba, mas já são 10 anos liderando, assumindo responsabilidade, né? Exato. Apanhando, né? Que se apanha para aprender, né? Apanha, e eu acho que faz parte do negócio, né? Verdade. Que nem hoje eu falo para as minhas filhas, caiu, elas falam, mamãe, caiu faz parte. Elas estão chorando, mas elas olham para mim e falam, mamãe, caiu faz parte, né, filho? Faz parte, filho. E é isso, né? Isso. Essa faculdade foi do quê? De marketing, publicidade e marketing. A primeira que eu fiz foi publicidade, propaganda e marketing, voltado em marketing. Aí eu parei no 4º ano, porque não tinha grana, assim, na boca não tinha grana mais. Eu falei, cara, eu não pedia, desde que meu pai faleceu, eu não pedia grana para minha mãe pegar um ônibus, né? Então, eu falava, não, sou eu que tenho que fazer isso. E aí, parei quando não dava para pagar mais. E quando eu me separei, eu voltei. E aí eu falei, bom, não vou fazer os 4 anos de novo, mas vou fazer tecnólogo. Sim. E aí eu vou fazer uma especialização. E a especialização foi em marketing, né? Como que chama? Empreendedorismo voltado para marketing. Ah, legal. Né? Então, sempre foi nesse mercadologia. Isso lá com os 32. Isso com 32. Foi em 2014.
14, Tudo acho. bem, tá no Uma tempo. coisa assim. Tá aí no tempo. Mas isso foi assim, uma coisa que eu tive, eu falei, não, eu quero fazer, porque senão eu acabo voltando para uma situação que eu não estava feliz, Claro, simplesmente por comodidade, pela claro. zona de conforto. E eu realmente nunca fui uma pessoa de estar na zona de conforto. Sim. E falando da sua carreira, Lu, a escolha de vendas foi uma escolha? Aconteceu? Como é que você foi parar em vendas? Cara, eu respiro vendas. Eu acho que Eu quando eu nasci, tem respiro duas bem. situações que eu falo, gente. Ah, Quando eu nasci, as pessoas me deram um tapa na bunda e eu não chorei. Eu falei, ai, de tanto que eu gosto de falar. E aí eu perguntei, falei pro cara, quer o troco? Coisas assim, porque eu sempre fui que uma eu troco. pessoa de comercial, assim, né? Sempre, isso desde sempre. Eu sempre, Você numa gosta simples, disso, eu né? gosto, isso tá no meu sangue. E o mais interessante que outro dia eu estava falando com a minha mãe, eu falei, mãe, a senhora não foi muito inteligente, podia ter sido mais inteligente, cobrar uma comissão de cada filho, você estava bem pra caramba, eu falo para ela, porque todos os meus irmãos são da área comercial, Ah, todos é? são vendedores, Olha que interessante. todos, sem exceção. Que interessante. Porque você tem E famílias que sobrinhos, um filho é engenheiro, né? O outro filho é médico, o outro trabalha com vendas, mas todo mundo na mesma todos área. são vendedores, Caramba. todos são vendedores. Então, assim, meu irmão gêmeo é vendedor, né? Ele tem uma empresa de veículos, eu sempre fui vendedor de tudo, né? Eu até falo que eu vendo a minha mãe, mas não entrego no final das contas, mas eu vendo. A Renata também trabalha com peças para motores diesel, que é a caçula, que quando eu saí, ela ficou no meu posto. E ela hoje tem 40, eu tenho 50, ela tem 48, até hoje ela trabalha com isso, desde o Que primeiro louco. emprego dela. O Egídio, a Maria trabalham também com corretagem de imóveis. E assim, a Yara também trabalha com imóveis, meus sobrinhos também de vendas. Então, assim, é uma coisa que está na família. Até brinquei com a minha mãe, devia cobrar comissão. Se eu fosse eu, estaria cobrando. Mas é Muito isso. bom, muito bom. Um time de filhos da área comercial. Muito bom. A gente se conheceu em 2002, né? Enfim, você trabalhava na área de vendas. Eu também, enfim, eu era diretor de uma empresa, mas no fim do dia eu precisava vender. Também vendia serviços de marketing e tudo mais. A gente se falava bastante, depois a gente se afastou. No ano seguinte, acho que foi 2003, 2003, eu saí da empresa que eu estava para abrir a minha empresa atual, casei, e aí a gente se afastou. E aí eu lembro que em 2014 eu te encontrei num aeroporto. Estava indo para um evento em Los Angeles, enfim, no aeroporto de São Paulo, né? E a gente se encontrou. Como que foi essa história de ir parar nos Estados Unidos? O que aconteceu que você estava ali, né, gerenciando, hora de vendas, está tudo ok, de repente, cadê a Luciana? Ah, agora eu moro em aonde? Estava indo para Atlanta. Atlanta, né? Uhum. Como que aconteceu? Para mim foi Cara, uma coisa assim que eu falei, cara, gente, minha vida que pedaço que eu perdi, né? na verdade, minha vida, assim, literalmente, cada mergulho é um flash. Porque, e são todas coisas que acontecem, não são pensadas, né, ou programar, eu vou fazer isso, né, as coisas simplesmente acontecem. Então, primeiro que quando eu me separei, né, desse casamento, que eu namorei muito Aham. tempo, casei com 30, com 6 meses pedi para separar. Quando eu me separei, eu falei, cara, meu mundo é comercial, é o mundo corporativo, é isso que me move, é isso que eu gosto, então vou me jogar nele estudando, né, voltando a fazer alguma coisa na faculdade, conhecendo gente diferente e tal, e fui. E aí, nesse momento, eu estava trabalhando para uma empresa de material elétrico. E essa empresa virou para mim e falou, Lu, muito preconceito, até funcionários não queriam ser liderados por mim, falava, não, se ela entrar, não quero, Caramba. uma mulher não vai mandar em mim. Pelo simples fato de que era um chefe e mulher. Exato. Nossa. E eles perceberam e falou, Lu, a gente vai abrir uma divisão de telefonia. Eu acho que é muito mais sua cara. O que você acha? Eu falei, cara, eu posso assumir os dois, mas eu não vou largar esse que eu conheço. Para eu entender se é uma coisa que eu vou gostar ou não. Claro. E eu não vou largar uma coisa que eu domino, né? Tudo bem, tudo bem. Então, fiquei por um tempo com os dois para entender. E aí, fiquei nessa empresa aí por 7 anos, mais ou menos. E saiu do zero essa divisão nova. Aí eu comecei a colocar as coisas que eu acreditava mesmo. Aham. E aí a empresa estava em expansão, as pessoas achavam que eu era sócia, inclusive, da empresa, de tanto que eu me dou, né? Porque eu realmente me dou quando eu me Sim, sim. dedico. Isso é uma característica muito forte minha também. E aí, chegou um momento que eu falei, cara, não tá mais dando, assim, não tem mais para onde eu ir, não tem para onde eu crescer, eu quero mais coisas. Eu trabalhava com acessórios para telefonia móvel, Uhum. tá? Então, era Eu na lembro. época diretora de vendas nacional. Viajava para tudo quanto que era lugar, lançamentos mundiais, eu estava envolvida no meio.
E aí eu falei, cara, não é mais isso, assim, não é que não é, eu quero que seja isso, mas não do jeito que tá, eu preciso dar uma Claro, movida, claro. já fiz o que eu tinha, não vejo para onde crescer, já não tô tão feliz, já não sou tão escutada, né? Falei, não. E aí um dia, numa reunião, conheci o meu marido, o Roland, batemos um papo, eu olhei para ele e falei, interessante, acho que... Estavam só vocês dois ou tinham mais pessoas na Tinha os sala? diretores da minha empresa também estavam. E aí, né, E nessa aí, nesse reunião, momento, a gente se rolou um olhou. crush, rolou um... A gente se olhou e ficou assim, tudo bem, interessante e tal. Nada além disso. Fomos almoçar, o diretor dele aqui do Brasil e o, não era dele, né, mas o diretor do Brasil da mesma empresa, e o meu diretor. E aí eles começaram, Roland, você não tem ninguém, eu não tenho ninguém, tal, não sei o quê, e soltaram assim. Eu falei para eles, não, é que agora eu parei com drogas. Que abordagem, hein, Lu? Eu falei, não, gente, que agora já deu, parei com drogas e tudo certo. E aí ele falou que depois, né? Ele falou, este momento me chamou a atenção, me levou como um desafio, né? Que Olha é isso? aí. E eu não dei nada. Eu falei, bom, vai ser mais um. Foi o que eu pensei, né? Ele mora longe, não tenho sonho americano, nunca tive, realmente nunca passou pela minha cabeça. Até minhas férias era ou Brasil ou Europa, eu não gostava mesmo dos Estados Unidos. E aí, do nada, a gente começou a sair, né? Escondido, né? Para não ter esse conflito de interesses entre empresas. No Brasil ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. No Brasil, né? No Brasil. Porque ele começou a vir para cá mais. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente deu umas entrevistas no mercado, fez alguma coisa, tal, não sei o quê. E aí começou a coisa. Aí eu lembro que um dia ele falou para mim assim, Lu, eu queria conhecer sua família. Eu falei, ui? Cara, olha só, não pega na minha mão, você é amigo, não tem nada, não se apaixona e não, né? Eu já tinha regras, né, para isso. Não, tudo bem. E aí eu lembro que eu falei, mãe, tem um amigo que ele é de fora e eu convidei ele para jantar aqui, tudo bem? Pô, tudo bem. Um amigo, eu falei, um amigo. Ela falou, Luciana, eu nunca vi uma pessoa com tantos amigos ainda. Ela falou, eu falei, mãe, é um amigo. E quando ele chega na minha casa, aí começa a brincadeira, vai, brincadeira vem, minha irmã caçula tá na mesa, isso a gente nunca esquece. E aí minha mãe falou, eu sempre brinquei com a minha mãe, né? A comida tava deliciosa, aquela coisa caseira e tal. Ele falou, ai, que delícia. Eu falei assim, nossa, mãe, que legal, né? A senhora fez exatamente como eu te ensinei. E eu não ensinava nada. E aí ela pegou e falou assim, Roland, se você depender da Luciana para comer, você vai morrer de fome. Eu falei, mãe. Aí ele falou assim, não, senhora, fica tranquila, que eu só levo ela quando estiver pronta. Eu fiquei da cor da sua blusa, eu falei, oi, minha irmã chorava, rolava de rir. Eu falei, que isso, né? E aí foi isso, aí a gente já estava saindo, aí com 3 meses ele me colocou na parede. Ele falou, olha, eu com 45 anos, você com 40, não dá para continuar uma relação por Skype, né? Alguém tem que ceder. Então, eu quero que você venha conhecer minha vida, né, nos Estados Unidos, para ver o que a gente vai fazer, tá, né? Falei, tá bom, e fui empurrando. Aí chegou um dia que ele falou, se você não vier, a gente termina, porque não faz sentido muito para mim. Mas ele começou a impressionar, e quando ele falou, não, termina, eu falei, não, calma que eu tô indo. Né? Aí, eu peguei, com 3 meses, avisei para todo mundo, pedi demissão da empresa que eu tava, que eu realmente já não estava feliz. E pedi demissão da empresa e avisei para minha família. Então, foi um momento de crise também dentro da minha família, coisa que eu nunca tinha tido, porque minhas irmãs falavam, você é a mãe, né, a tia que substitui qualquer mãe para os meus filhos, né? E eu tinha dias de tia tal, e nunca me vi saindo de perto. Então, foi uma decisão muito difícil, assim. Eu sempre falo para as pessoas que eu tenho alguns marcos, algumas decisões que eu tive que passar na vida e que eu tive que tomar decisão sozinha, né? Então, ter perdido meu pai foi uma situação muito difícil, ter que começar a trabalhar cedo. Depois teve a situação da minha separação, que eu também pedi. Então, foi uma virada que eu virei uma pessoa muito melhor, muito mais sem medos de tomar decisão, né? Essa separação. E depois ter que tomar a decisão de sair do Brasil, né? Que eu era tão enraizada, assim, um cordão umbilical muito grudado, assim, com a minha família, com os meus sobrinhos e tal. E foi muito difícil. Então, teve um momento que teve algumas irmãs que não falavam comigo, que, sabe, que ficaram chateados e tal. E depois o negócio vai entendendo, né? As coisas vão se acertando. Mas com 3 meses eu avisei para todo mundo e fui. Caramba. E fui, e o único pensamento que eu tinha, e eu já tinha uma outra empresa já me oferecendo tudo que eu queria de trabalho e tal, e eu falei,
se não me responder até tal dia, eu mudo isso, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, tinha uma oferta bacana. Na verdade, eu estava buscando já há um tempo, já tinha feito várias entrevistas com essa empresa, e a proposta era muito legal, porque eu falei, cara, agora eu não quero mais falar de acessórios, eu quero falar de coisa muito maior, né? E era exatamente o que eu queria, para ser diretora nacional disso e tal. E eu falei para ele falava, você tem que me responder. Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, até sexta-feira, se às 6 horas da tarde eu não receber nenhum e-mail da resposta, a minha resposta é sim para você. Cara, 6:02 ele me manda, e aí, recebeu algum e-mail? Eu falei, não. Ele falou, e aí? Eu falei, tô indo com você, né? Vou. E aí ele falou, mas e se segunda-feira você receber uma mensagem, alguma coisa? Eu falei, que vale a minha palavra. Nossa. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu recebo o e-mail. Sério? Pode tomar sua água. Mandei para ele chorando. Né? Aí ele falou, bom, então tudo bem, né? Você vai ficar com... Eu falei, não, é a minha palavra, eu tô indo. Aí eu peguei e liguei pro diretor e falei, ó, desculpa, eu dei minha palavra, eu esperei desde junho, era coisa de 3, 4 meses o processo. Falei, eu tinha um limite agora, eu tô indo estudar nos Estados Unidos, e em 3 meses eu volto. Aí ele falou pra mim, então tudo bem, você voltando em 3 meses, a vaga é sua. E aí eu fui em paz. Então, na verdade, os 3 meses era para eu entender o que eu ia passar, né? O que ia ter, se de repente o Rolando tivesse alguma coisa que não me agradasse, Claro, alguma coisa, precisava conviver claro. com isso e deixar as coisas meio que stand-by. Então, realmente, eu fui com visto de estudante mesmo, para voltar em 3 meses, com passagem de ida e volta. Uhum. E nesses 3, 4 meses aí, ele me pediu em noivado, aí a gente veio para o Brasil, ficou noivo aqui, ficou noivo no Paraguai também, porque ele nasceu no Paraguai. Ele é nascido lá, né? E com mais 4 meses a gente se casou. Caramba! Foi isso. 3 meses ele namorando. A gente ficou 9 meses namorando. Aí com 3 meses eu avisei pra minha família que eu tô indo. Aí nós ficamos mais em 4 meses, ele me pediu em noivado aqui, Brasil, nos 3 países. E depois isso foi em maio, junho, julho, agosto, setembro. Em 4 meses a gente casou. 2011. 2011, eu fui para lá em 2012. Isso começou em 2012 e a data do casamento foi em setembro de 2013. É louco, né? Porque as pessoas, às vezes, as pessoas têm essa coisa do que, assim, não, tem que namorar um tempão, né? Enfim, tem que ver, tem que conhecer. Aí tem gente que namora há 3 anos, 5 anos, 8 anos, né? Aí junta a escova de dente, vai morar junto, não dá certo, né? E tem gente, né? A sua história, por exemplo, né? Foi um tempo super curto, a minha também. Eu namorei com a minha esposa 3 meses, aí pedi ela em casamento, e 3 meses depois estava casado. Então foi assim. E aí as pessoas em volta falavam, o cara tá louco, a pessoa tá louca, né? Enfim. E nada a ver, se tá aí anos, eu tô completando 20 anos casado. Né? E eu tive as 2 experiências, né? Porque o primeiro eu namorei 10 anos, sei lá quanto, né? Era o namorado que eu tinha. E aí não deu certo. Casei com 30 anos, com 6 meses pedi pra separar. Nossa. Né? E não tinha filho, não Você tinha namorou nada. primeiro 10 anos? Primeiro eu namorei bastante, 10 anos, Isso assim. é praticamente um casamento, né? Exato. E aí quando eu casei mesmo, né? Mas era uma época que minha mãe não deixava eu dormir na casa dele, a gente não podia viajar, não tinha, dependia de carro, aquela coisa toda, né? Entendi. Então tem as diferenças que a gente leva em consideração, mas é a convivência mesmo, né? Quando eu vi que eu não estava feliz, não era aquilo, eu falei, putz, a gente não tem filho, não tem nada que prenda, né? Eu só quero ser feliz. E aí foi. E aí eu decidi que 8 anos eu fiquei solteira assim, sozinha nunca, né? Aí eu falava, gente, eu curti a vida doidada. Tem uma cunhada minha que ela fala pra mim... Curti a vida, né? Parece título de filme, né? Essa minha cunhada, ela fala, Lu, cara, eu olho pra você, quando eu morrer, vai estar no meu túmulo, nasceu aqui e morreu em, né? Ela fala dela. Mas você vai estar, nasceu tal dia, né? E viveu até aqui, porque realmente eu vivi a vida, gente. Eu realmente aproveitei. Mas foi bom, né? Porque você ficou... Tem muita gente que sente... A pessoa tem um relacionamento durante bastante tempo e aí ela se sente insegura, desconfortável de ficar sozinha, né? E aí já quer logo se plugar num relacionamento, às vezes nem é porque gosta tanto da outra pessoa, mas é para não ficar sozinha, né? E aí você ficou 10 anos, pô, você era nova quando você começou a namorar, né? Enfim, então eu acho que é
bem bacana, assim, você ter se dado esse tempo de, né, curtir a vida doidada. Mas curti mesmo, gente, curti mesmo. E Tá me claro, interessei, tá tá dando pra claro, assim, pra entender. mim tá assim, ó, tô em paz comigo porque eu realmente vivi a vida. Mas o legal, assim, é que a gente tira lições, né? Esse primeiro relacionamento que eu tive, ele me ensinou uma coisa que eu trago pra minha vida, né? E eu não aconselho ninguém, não viva uma solidão acompanhada, é a pior que existe. É você achar que você tem alguém que você não tem ninguém, né? E, então, eu sempre digo para as pessoas, né? Você pode até não saber o que você quer para você amanhã, porque é óbvio, a gente não sabe o que está aí, Claro, o desconhecido assusta, claro. tal. Mas a gente tem a obrigação de saber o que a gente não quer para a gente, Sim. diante de uma experiência que a gente teve que é ruim. Né? Então, assim, eu acho que isso foi muito positivo. E aí foi uma grande virada da minha vida, assim, como pessoa mesmo, me sentia mais determinada, com muito mais coragem, né? Porque até então as pessoas evitavam, meus irmãos, minha família, de falar coisas para mim, porque eu realmente sempre fui a mais, ai, minha família, sabe? Eu não sabia lidar com algumas situações na vida. Então, te faz crescer. Né? Normalmente na dor você te faz crescer, né? Desde Sim. que você saiba usar Claro, e não se vitimize, né? Exatamente. Porque a coisa mais fácil é a gente se vitimizar. Exatamente. Mas aí foi essa história toda e neste meu mundo, neste período, não cabia maternidade aí. Sim. Não, eu lembro, a gente se encontrava, enfim, você estava sempre cheio de ideias, trabalhando um monte de projeto. E a gente, você falava, eu falava depois com os amigos, com o Fernando, enfim, Fernando e Evaristo, estamos aqui por sua causa. Obrigado, nosso querido amigo. E você era uma energia, Lu, assim, é até hoje, né? Enfim, mas eu lembro sempre, eu ficava pensando, pô, pudesse trazer ela para cá para trabalhar comigo, né? Enfim, mas naquele momento não cabia. Eu acho que não cabia a maternidade, não cabia um casamento, você estava num momento muito inteiro muito eu, seu, né? Eu acho que eu todos nós decidi, precisamos, né? Eu realmente decidi ter o meu tempo, né? Era o meu tempo, era o meu momento, era das coisas sem ter que justificar nada para ninguém, fazendo da maneira mais correta que eu acreditava naquele momento, né? E deu certo. E aí, né? Só para dividir uma parada aqui, um monte de brasileiro tem esse sonho, né? Morar na gringa, morar nos Estados Unidos, né? Eu tentei várias vezes, nunca consegui, tive um monte de visto negado, enfim, não deu certo. Como é que tá num outro país, sua casa num outro país, o outro idioma, não tem o arroz com feijão, não tem a farofa. Como é que foi o primeiro ano? Viver né? Porque você não planejou isso, o negócio aconteceu. Bacana, você abraçou integralmente, pá. Mas porque as pessoas, às vezes, elas romantizam a coisa, né? Ah, luta lá, uma vida de pátio, né? Enfim, em outro país e pá. E não é só isso, né? Não tem os amigos, não tem a cultura, não tem o idioma. Falar um outro idioma 24 horas por dia cansa mentalmente, né? Você tem que estar ali treinando o seu ouvido, né? Aquela cultura, você vai pedir um café, é tudo diferente, né? O café, ele é mais um chá, não é um café, né? Como é que foi esse primeiro ano, Lu, essa adaptação aí lá? Foi bem difícil. Foi bem difícil. Mas bem difícil mesmo, ao ponto do Rolando falar para mim, eu estou esperando o dia de eu acordar e você tá me olhando com a mala pronta para voltar. Sério? Sério. Não sabia que tinha rolado isso. Nos 2 primeiros anos. Então foi muito difícil, primeiro porque eu tinha essa ligação com família, e aí eu passei por essa fase difícil da minha família não aceitar 100% todo mundo, de manter essa distância com os meus sobrinhos, de não estar trabalhando, né? Porque para trabalhar nos Estados Unidos eu precisava do documento, Claro. Então eu não queria estar lá ilegal. Então eu fui como estudante e eu também não falava, né? Não tinha o inglês fluente, até porque eu nunca gostei, então não era uma coisa que me interessava. Então quando eu viajava para os Estados Unidos, era assim, eles falam minha língua. Né? Então não me preocupava com isso. E aí eu estava morando em Atlanta, né? Que não era nem um Miami da vida, nem Orlando, nem né? nada, Orlando né? da vida que você tem os brasileiros, tal, não sei o quê. E eu falei, cara, agora eu preciso do inglês. Então, neste momento, eu me senti muito inferior às pessoas, né? E eu fui realmente com uma matrícula para estudar inglês na escola, acreditando que em 3 meses alguém fala inglês. Não falo. Você estava realmente matriculada na universidade, estudando, né? Eu ia para a escola, mas para mim foi muito difícil, porque minhas filhas hoje, para você ter uma ideia, elas falam um pouquinho de espanhol, a primeira língua é português, um pouquinho de espanhol e inglês fluente. Legal. Tá? Elas têm 5 anos. Quando você tem uma certa idade, você começa a se deparar com vergonhas. Hoje elas não têm vergonha se ela falar errado, né? Eu já tinha.
né? Porque encontra gente de todo lugar, tal, não sei o quê. Então já é mais difícil quando você tem uma certa idade você aprender alguma coisa nova de língua, né? Eu tive essa dificuldade. E aí eu me boicotei muito, porque eu achava que eu não era capaz de passar aquilo e que eu não era tudo aquilo que as pessoas acreditavam. Então eu tinha vergonha, por exemplo, de falar para as pessoas do mercado corporativo que eu não falava inglês. Entende? Então aquilo me deixava, me fazia realmente sentir que eu era inferior ou que eu estava me, né, supervalorizando e que eu não era nada, né? Então teve processos assim de eu chegar chorando, de não dormir de madrugada, o Rolando falar, linda, relaxa, ia ter uma prova. Então para ele também foi muito difícil, né? Talvez ele até não estava preparado para essas dificuldades que todo mundo me vê como uma muralha. Sempre as pessoas falam, Lu, você é uma muralha, você é uma rocha. Mas eu tinha meus trincos, né? Eu tinha os meus pontinhos ali. Então, isso para mim foi muito difícil, né? E a outra parte difícil foi... eu sempre fui muito ligada à minha mãe, né? E para mim foi bem difícil, assim, ficar... Até hoje quando eu percebo que minha mãe estava envelhecendo, eu não estava perto. Sim. Eu só tinha ela, sabe? Sim. Eu morava com ela antes de me mudar. Então, para mim, isso foi muito difícil quebrar, sabe, com família, porque eu realmente sou muito família, né? Sim. Então, para mim, essa foi uma outra barreira. E eu não conseguia, eu falava, cara, tá legal com ele, mas eu posso ficar sem ele, eu abro mão dele. Claro. Do outro eu não consigo abrir, claro, né? Claro. E aí eu me vi, e ele foi incrível o tempo todo, né? Ele sempre respeitou e sempre falou, ó, que a primeira coisa que eu coloquei para ele, falei, Rô, eu não sou sua dona, você não é meu dono, não tem coleirinha, a gente tá junto porque a gente quer estar junto, porque a gente se gosta, porque a gente já tá com 40, 45, então pit de ciúmes não rola, essas coisas de minha, de ciumeira, não rola, não vou mudar meu comportamento com um amigo, eu vou abraçar mesmo, eu vou beijar mesmo, e ele também tem isso, então assim, isso tava muito tranquilo, mas essa virada, e aí eu nunca tive nenhum problema em Atlanta, né, que as pessoas dizem que é uma cidade com muito preconceito, tal, não sei o quê. Eu nunca tive nada, muito pelo contrário, sabe? Eu ia pro supermercado e falava errado, eu falava, você me entendeu? Eu falei direito, me ensina. E ia, porque eu falava, gente, eu não tenho que ter vergonha, ninguém me conhece aqui, sim, né? E eles queriam, né, me deixar, assim, super à vontade. Então, foi gostoso, né? Mas foi muito difícil quebrar, porque eu não cozinhava. Eu cozinhei comida. E aí eu me via lá tendo que limpar a casa, né? Porque ela não tem esse conceito totalmente diferente da nossa, né? De rede de apoio até hoje, né? Você que limpa a casa, você que lava roupa, você que cuida de bebê, se for o caso, você que faz tudo, né? Trabalha, e os conceitos são diferentes. Até eu entender o que era isso, mas no final das contas, Giba, eu agradeço ter vivido isso, porque eu aprendi coisas que para mim foram muito maiores e melhores para mim, no meu conceito. Por exemplo, quando eu vivia em São Paulo, eu não saía ao mercado sem um brinco, sem uma maquiagem, sem nada, esse salto alto, porque é uma cobrança da sociedade isso, né? De tipo, não é o que você tá, é o que você veste, como você se porta, essas coisas. E lá, eu comecei a perceber que eu poderia ir jantar ou almoçar no mesmo restaurante que o Obama, na época, por exemplo, pagando a mesma coisa, sem ninguém estar me olhando, e de roupa de moletom, porque eu acabei de sair do parque. Sim. Entende? Sim. E não era cobrada por isso. A gente acordava, estava mal frio, saía de pijama. Né? Minha mãe falava, Luciana, não sai de pijama, pelo amor de Deus. Eu falava, mãe, é legal pra caramba. Então eu aprendi que esse desprendimento, né, pra mim foi a melhor coisa. Eu acho que isso que você está falando assim é super bacana, porque a gente tem um monte de brasileiro, né, que nunca teve acesso a uma situação dessa, e a pessoa ela não sabe como é uma vida sem um pré-julgamento. Ela não sabe. Exato. Né? E é muito interessante isso porque você vai num lugar comer uma pizza. Qual o problema se você tá de havaiana, bermuda, ou brinco, ou salto? Você tem que estar bem com aquilo que você gosta de vestir, com o jeito que você gosta. E você tem que ser bem tratado por isso, né? Mas aqui no Brasil, a gente tem essa coisa do pré-julgamento, né? Que roupa que você tá, como é que tá o seu cabelo, qual carro que você tá chegando, que cartão que você vai usar para pagar, né? Eu vou bastante pro Canadá, a gente gosta muito do Canadá, e aí uma vez eu tava em Vancouver, e eu tava numa loja de cosméticos, enfim, comprando umas coisas para minha esposa, fui no caixa pagada, eu notei que a caixa tinha uma unha pintada, uma unha mordida, a outra unha nunca tinha sido pintada, o cabelo dela parecia que ela tinha saído, e aí eu bati um papo com ela, falei, né, e aí? Ela falou, cara, as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. Ela falou, não vou me arrumar
pra vir aqui, tipo, não tô nem aí. E tô bem com isso, né? E isso é uma libertação sem precedentes. É libertador, né? você saber que não é o que você não é o que você tem, é o que você é. Né? E você não precisa estar vestido das melhores coisas, das melhores bolsas, nada disso, entendeu? Você simplesmente é. Né? E uma coisa que me traz muito de você, que eu quero comentar isso. Eu também tenho uma coisa pra te contar que você não sabe. Tá bom, mas eu vou falar Acabei primeiro. de lembrar. Mas eu vou falar primeiro, guarda aí pra não perder. Minha vida de vira-lata, é isso? Meu complexo Meu de vira-lata. complexo de vira-lata. Eu assisti várias vezes, passei para várias pessoas isso, assim, porque me marcou muito essa sua apresentação, essa sua palestra. E são 25 minutos, assim, de aprendizado de ponta a ponta, né? E tem uma coisa ali que vem muito de encontro a isso que eu estou te dizendo, que é quando você fala que você foi num clube, que você pagou as inscrições, que você trazia cliente lá e que você estava se servindo no buffet e alguém falou, como você entrou aqui? Isso. Entendeu? E isso aqui é muito forte, lá não é. E é isso que eu quero trazer para as minhas filhas, entende? Sim. Que as pessoas são o que elas são e elas têm que ser respeitadas. Sim. Esse dia, bom, a Lu falou aqui, gente, da Meu Complexo de Vira-Lata, é uma palestra minha, tá no YouTube, enfim, que eu fiquei nu aí, foi o ano passado, 2022, porque as pessoas me veem, pô, sou empresário grande, minha empresa fatura milhões, tem milhares de funcionários, e as pessoas não têm ideia da realidade, né, do que acontece. E aí, em vez de eu falar dos outros, eu falei de mim, tirei a roupa lá e contei tudo. E nesse dia, uma pessoa num clube de alto padrão aqui de São Paulo, ela questionou, né, como eu estava naquele lugar e o que eu estava fazendo naquele lugar. Foi tão violento esse negócio que eu nem consegui processar o que estava acontecendo naquele momento. Só depois, na hora que eu cheguei na mesa, que as pessoas perguntaram, né, que eu falei, as pessoas, pô, mas isso é discriminação. Eu falei, não, gente, nada a ver. Ela só queria saber, né? Mas isso acontece muito, enfim. Eu acho bem bacana você poder proporcionar isso para suas filhas, sabe? Porque a gente não precisa ter esse conceito, esse mundo de julgamento, né? Eu parei para almoçar num lugar ou para comprar uma coisa, ninguém tem que te julgar pela forma que você está vestindo, né? Pode você tem condições lícitas de pagar por aquilo e era isso, né? Não precisa julgar mais nada. Mas muito bacana. A gente lembrou. Você ia falar? A gente lembrou ao mesmo tempo, né? Cada um ia falar uma coisa. Eu não sabia. Muito legal você ter me contado. E agora eu vou te contar uma coisa também que você não sabia, nem imagina. Mas eu vou te contar e tem a ver com essa coisa do pré-julgamento e do preconceito. 2014, eu estava no aeroporto de Guarulhos, pegando um voo para ir para Los Angeles. Eu ia numa feira de aplicativos lá em Los Angeles. Naquela época eu já era fissurado por essas coisas. Encontrei com você na fila, a gente conversou e tudo mais. Um dos meus sócios estava comigo e nós pegamos o voo, né? E aí era um voo Guarulhos-Houston, depois Houston-Los Angeles. E aí tudo bem, era um voo noturno, o voo saía às 11 horas mais ou menos, a gente entrou no voo, meu sócio tomou um Dramin, apagou, dormiu. Eu falei, vou tomar um vinho aqui, assistir um filme. E aí tomei meu vinho, tomei mais um vinho, jantei. E aí começou uma turbulência violentíssima no avião, violentíssima. Teve um momento que ele fez assim, todos os copos de água, todos eles levantaram. Daí eu olhei para o lado, a comissária de bordo rezando. Eu falei, gente, a pessoa que está aqui para me orientar, trazer um pouco de segurança e de conforto para a gente estar rezando, falei, vai dar ruim nesse voo, né? Enfim. Aí começou aquele nervoso, aquela turbulência, chovendo pra caramba, o piloto falando, né, olha, apertem os seus cintos, estamos numa área de turbulência muito forte, nem relevante, e a minha pressão começou a cair. Eu comecei a ficar mal, eu falei, gente, eu vou vomitar, eu preciso ir no banheiro, e não podia levantar, né? Aí eu tirei o cinto e fui me agarrando assim, indo pro banheiro. A última cena que eu lembro, eu tava olhando pro banheiro e caminhando assim, apaguei. Não lembrava de mais nada. Tempos depois, eu acordo na poltrona, última fileira do avião, deitado assim na poltrona, meio desmaiado, completamente vomitado. Totalmente vomitado assim. Chamo uma comissária, ela vem. O que aconteceu? Entre eu sentir que eu estava passando mal e até chegar no banheiro, eu desmaiei. Mas eu dei a sorte, né? Deus sempre junto. Eu desmaiei na última fileira de poltronas que não tinham passageiros. E eu fiquei ali, enquanto aquela turbulência passava, e nessa posição que eu estava sentado, né, na classe econômica,
eu fiquei vomitando em mim mesmo, então encheu o bolso da camisa, minha roupa toda, enfim. Ainda não tinha essa pegada de ter um backup ali, ter uma roupa extra comigo. Tava tudo na área de bagagem despachada, né? Aí a aeromoça veio e falou, nossa senhor, o que aconteceu? Eu falei, eu desmaiei com a turbulência, mas eu tô bem, não me machuquei e tudo mais. Fui pro banheiro. Aí eu falei, vou dar uma limpada aqui pra poder voltar pra minha poltrona, né? E aí, Lu, eu fui limpar, mas não tinha condição. Não tinha, eu tirei a camisa, daí eu, naquela pia daquele tamanho, eu lavei ali, tirei a calça, tirei a cueca, tirei a meia. Aí eu chamei a mulher, falei, e a mulher falou, mas senhor, o senhor tá nu? Eu falei, mas minha roupa não tem condição de eu usar. Ela falou, pega outra roupa na sua mala. Eu falei, não tem outra roupa na minha mala. Tem um notebook e um fone de ouvido, né? E ela falou, e agora? Eu falei, não sei, eu que tô lhe perguntando, o que eu faço? Eu não posso sair pelado daqui, né? Enfim. E ainda faltava, 8 horas pro voo. Nossa. 7 horas para chegar em Houston. Aí a mulher foi, aguarda um minuto, voltou. Ela voltou com o pijama da primeira classe da American Airlines. Um xodó. Eu tenho até hoje. Pijama super fofo. Ela falou, seu Gilberto, escovinha de dente, máscara para dormir. Eu tava no econômico, claro. E aí ela me deu esse kit, aí me vesti todo fofo, papapá, cheirosinho. Ela me deu uma malinha da American Airlines, que eu coloquei aquela roupa que tava toda vomitada. Voltei para minha poltrona, ela perguntou se eu queria um remédio, falei, não precisa. Deitei e dormi. E ok. Acordamos em Houston, meu sócio tinha tomado Dramin, dormiu a noite inteira, tipo uma pedra. Nem percebi. Olhou para mim e falou, nossa, mas você tá meio estranho, né? Porque eu tava de pijama, né? Aí beleza, daí ele falou, olha, já pegamos as malas, a gente tinha que pegar uma conexão, Lu, então a gente ia andar em Houston até encontrar o gate do voo para Los Angeles, né? A gente desceu do avião com as malas, ele falou, ó, você já tá com a sua mala, enfim, vai num banheiro e troca. É ridículo você ficar andando de pijama no aeroporto. Preconceito. Todo mundo vai julgar a gente. Eu olhei pra ele e falei, cara, quer saber o seguinte? Eu sobrevivi àquela turbulência, me vomitei inteiro, a aeromoça me salvou, eu não vou tirar o pijama. Eu vou de pijama até Los Angeles. Aí ele falou, que vergonha. E aí eu comecei a caminhar no aeroporto de Houston, e aí tem uma coisa que é muito significativa sobre esse assunto. Toda vez que alguém virava a cabeça ou fazia um comentário, era um brasileiro que falava, ó o cara de pijama no aeroporto. Porque pros gringos, o cara falava, cara, se o cara gosta de andar de pijama, é opção dele, né? E fui, pegamos o Uber, cheguei no hotel, a menina viu, ela falou, o senhor é a primeira classe da American Airlines, vou providenciar o melhor quarto. Eu falei, isso, amiga, é isso mesmo. Mas essa história é muito reveladora, porque enquanto eu caminhava pelo aeroporto de Houston de chinelo e o pijama, aquela pantufinha da American Airlines e o pijaminha da American Airlines, todo mundo que era gringo passava e não tem nada, normal. E toda pessoa que comentava falava, olha, não olha agora, falava, brasileiro. Porque é essa coisa que acho que atrasa a nossa vida, né? E você sabe que também tem uma outra coisa, você pegar o conceito dos americanos, tal, de outros países, nós temos o conceito de pegar, de abraçar, de beijar, de toque, né? Nos Estados Unidos não tem. Não. Hoje, por exemplo, na escola das minhas filhas, elas sabem, don't touch me. Não toca. Ninguém. Né? Então, você vai cumprimentar algum americano, você já viu várias histórias, muitas pessoas vêm, né? Não cumprimenta com beijo porque eles são frios. Na verdade, eu penso assim, eu acho que eles são os corretos, né? Porque assim, realmente mantém um limite, mantém a distância e tá tudo certo até a pessoa te dar a abertura. Então, nós somos o diferente, né? Que tá legal. E aí, naturalmente, você busca a comunidade que é mais parecida com a sua, até pela minha dificuldade que eu tinha de entrosamento, porque eu não tinha língua, essas coisas. E aí você acaba tendo uma rede muito grande de brasileiros, que era onde eu me adaptava. Mas aí foi passando o tempo, aí com 2 anos, assim, aí tudo na minha vida virou, né? Quando o senhor Rolando falou, e se a gente tivesse um filho? Uau! Né? Então, assim, quando você pega essa frase, quando eu vejo nessa frase, eu vejo assim a virada que deu minha vida, com toda a dificuldade que eu tinha nos Estados Unidos, não queria voltar, não queria morar lá, pensava em voltar, né, até abrir mão dele mesmo, né? Então, eu falava, a única pessoa insubstituível na minha vida era meu pai e minha mãe. O resto é substituível, né? O resto a gente não nasce gostando de ninguém, a gente se adapta a isso, né? Então, eu parto desse princípio mesmo, sabe? Então, eu tenho uma
uma coisa muito minha, eu sou muito verdadeira com as pessoas, né? Muito justa, muito correta. Mas as pessoas não têm duas chances comigo, né? Isso é uma coisa ruim que até me preocupa às vezes, mas assim, quando eu viro uma página, é como se a pessoa nunca tivesse feito parte da minha vida. Eu consigo fazer isso com uma tranquilidade tão grande, assim, nem me machuca, né? Mas eu não sei se é defesa, enfim, mas eu tenho esse negócio, né? Então, quando eu viro a página, eu virei mesmo, assim, e posso voltar nela quantas vezes for, e ela virou, né? Ela fez parte, eu cresci, eu aprendi, agora são coisas novas que eu quero aprender. Vou te fazer uma pergunta para você não responder. Para eu não responder. Não agora. Tá bom. Você vai ter que pensar um pouco. Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre... Em determinado momento da sua vida você quis ser mãe, né? E eu sei, né? A galera que está nos ouvindo, nos vendo não sabe, mas não foi algo simples. Em determinados momentos talvez não fosse algo possível, né? E eu quero que você pense para que no episódio 2 a gente conte para as pessoas como é que foi essa história. Com que idade você tomou essa decisão de ser mãe? Pode falar? Com quase 42. Então, no próximo episódio, a gente vai voltar aqui com a Lulis e ela vai contar para todos vocês como foi esse desafio de tomar a decisão de ser mãe aos 42 anos e descobrir que nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. Não perca, próxima segunda, 19 horas, no YouTube, eu e Lulis contando a sua trajetória e seu desafio de ser mãe aos 42. Valeu, galera!